Em nome de Jesus. Amém. Difícil é entrar num estudo depois de uma presença de Deus, né? A vontade é continuar louvando e deixar para outra hora. Que coisa linda, que presença de Deus, que glória que nos envolve. A confirmação de Deus, quando nós estamos fazendo algo, que estamos na direção correta, é a presença dele. E isso que nós vivemos aqui neste momento, deste louvor, é exatamente isso. Eu glorifico a Deus por essa casa, por vocês estarem aqui, interessados num assunto tão pertinente, tão importante, pela igreja do Senhor estar se levantando para cuidar da infância, para cuidar das nossas crianças. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu trago a paz dos meus pastores. Meu pastor Francisco está nos Estados Unidos agora, né? Mas a igreja está sob a direção do pastor Calvo. Estamos aqui sobre a bênção dos nossos pastores. Recebam a paz do Senhor, né? Em nome de cada um deles. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me dado acerca do ministério infantil, acerca do relacionamento com Deus. São alguns anos, eu comecei com uma criança, né? Comecei com uma criança, cuidando de criança. Quando eu cheguei no avivamento da fé, na verdade eu sempre fui, como a pastora Bíblia compartilhou aqui, sempre fui da igreja, sempre andei na barra da saia da minha mãe, né? Minha mãe é conhecida por muitos, não sei se por todos, mas por alguns o testemunho dela, né? E eu sempre, a caçula da minha mãe, sempre andei na garupa da mobilete, atrás na caçamba do carro, onde ela ia os crentes levavam um zilhão de crentes e eu estava no meio. E fui criada neste meio. Quando nós chegamos no avivamento da fé, eu tinha 14 para 15 anos. Era uma igreja nova, um ministério novo, né, chegando de São Paulo, e não tinha quem fizesse as coisas. E eu sempre amei criança, brinquei de boneca até os meus 15, 16 anos, né? E então, onde eu estava, as crianças estavam ao meu redor, né? Como criança, eu sempre fui grande, maior, né? Então, eu queria mesmo brincar com elas, né? Mas as pessoas viam um potencial ali. E eu falo que o pastor Francisco foi um homem muito visionário na minha vida. E eu gosto de compartilhar isso quando eu estou em outros lugares, porque é interessante, nós como líderes temos a visão. Porque o pastor Francisco, quando eu tinha essa idade, ele chegando, precisava de uma liderança, ele trouxe uma líder, que era líder de crianças lá da igreja que ele dirigia em São Paulo, e ela passou uma semana na minha casa, com conteúdo, me ensinando, gravando fita, tirando xerox de atividade, me ensinando o que era para fazer com as crianças. Isso com 15 anos. E a partir daí, dos 15 até hoje, que eu não vou falar para vocês quantos anos foram, né? Que não tem necessidade de me expor agora, é ano para vai de merda. Tenho trabalhado com as crianças do nosso ministério e me formei, fiz magistério, fiz pedagogia, trabalhei nas escolas, fui coordenadora da Escola Ferinhas por 10 anos, trabalhei durante 6 anos na Escola de Capivari, trabalhei na prefeitura aqui durante 6 anos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu vou compartilhar com vocês. Então, esse é o meu histórico, né? No meio de tudo isso, teve muitos altos e baixos, como tem na vida de todo mundo. Mas quando nós sentamos para compartilhar sobre o que essa geração corre o risco, e hoje eu estava pensando, todos esses dias pensando sobre esse assunto, ministrei mês de outubro, é um mês que quem ministra para criança sempre está andando por aí. Ministrei algumas vezes e olhando a realidade das igrejas, olhando a realidade das famílias, a gente vê que a coisa está feia. Coisa está feia, mas não é porque é uma peculiaridade, é porque é o fim dos tempos, mas nem por ser o final dos tempos que nós vamos ficar de braços cruzados, né? A nossa missão é se levantar como corpo de Cristo, né? E como igreja do Senhor, mas como corpo individual. Então, se você está aqui hoje, Deus tem algo para colocar nas suas mãos, para que você possa
tomar uma atitude acerca da infância, acerca das crianças que nos rodeiam de certa forma. Antes da gente partir para a próxima parte, né, para o desenvolvimento desse assunto, eu queria perguntar para vocês, né, para a gente quebrar o gelo, né, porque está todo mundo me olhando, todo mundo, né? Então, eu queria que algumas pessoas, né, quem quiser, não vou apontar, nem vou colocar ordem, que você compartilhasse qual a arma do inimigo hoje. Qual a arma que você tem visto que é mais... Fala, nossa, o inimigo tem usado isso na minha bola, o inimigo tem usado isso lá na escola. O que o inimigo tem usado para destruir a infância? Começa, pastor. Ok, ó, isso, vai. Eu ia falar para sua mãe, né? Mas pelo jeito você é dos dela. Então, vai. As mídias sociais? Sim, as mídias sociais, a internet. O que mais? Além da internet, o que mais o inimigo tem? Música, sim. O que mais, gente? Falta de diálogo na família. O relacionamento, sim. Falta de diálogo. Também estão... As mentiras, todo o tempo. A inserção de coisas mundanas nos desenhos infantis. Sim, os conteúdos sendo implícitos, né, dentro do conteúdo, dentro do meio infantil, dentro daqueles que eles consomem 24 horas. Sim. O que mais? A falta de tempo dos pais, dos responsáveis. Porque não tem tempo, mas outras pessoas têm tempo para ficarem com as crianças. Esse mundo, né? Esse mundo da correria que a gente está vivendo tem sido uma excelente estratégia para destruir as famílias, os lares, consequentemente as crianças. Mais alguma coisa? Falta de atenção, de carinho. Falta de atenção, de carinho, sim. Mais alguma coisa? Erotização das nossas crianças, né? Erotização. A precocidade de assuntos que não deveriam nem estar na juventude, né? Mas que já estão ali na bandeja para as nossas crianças, sim. Essas são algumas armas, né, que o inimigo tem usado mesmo. E não dá para tirar o mérito dele, porque ele é inteligente. Ele é inteligente e ele tem conseguido, né, destruir. Nós não podemos brincar de esquecer, né? Não dá para a gente falar de uma geração que está sendo bombardeada sem falar de onde está vindo o bombardeio. É necessário, acho que é o melhor jeito de combater é conhecendo as armas do inimigo. Nós não estamos aqui vangloriando o trabalho dele, mas sim tentando entender como nós podemos ajudar essas crianças. Quando eu comecei lá com os meus 15 anos, né, como eu contei para vocês, o Ministério Infantil era outro Ministério Infantil. Era a Arca de Noé, o desenho, né, as coreografias, os congressos, os cultos infantis, né? Esse era o Ministério Infantil. Eu acredito que Deus tenha feito a obra através daquilo na vida de muitas crianças. Tenho alguns testemunhos de pessoas que compartilham, né? Porque hoje já são adultos, acerca daquele tempo. Mas aquele tempo já era. Essas estratégias já foram, né? Então é necessário a gente brigar com outras armas agora. Porque se a gente continuar contando a história da Arca de Noé e dando desenho para pintar, nós vamos continuar perdendo as nossas crianças para um mundo que é muito mais interessante, para as músicas que são muito mais interessantes, para as mídias sociais, os vídeos no TikTok e tudo mais, que sim são mais interessantes, né? Nós não vamos mentir que pintar um desenho não é mais legal como era, né, há 10, 15 anos atrás. Vocês gostam de pintar? Tem alguém aqui que gosta muito de pintar? Gosta de pintar? Pois é, olha aí. O que além de pintar você gosta? Temos aqui um prodígio, né? Estudar, desenhar, olha que
recompensa. Sim. Eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 11. Nós vamos falar um pouquinho de uma história bem conhecida quando a gente fala de ministério infantil. O livro de 2 Reis, a minha Bíblia parece bem de pregador, né? Olha o tamanho dela, mas é a Bíblia do ministério infantil, tá, gente? Você não usa essa bibrona por aí, não. Eu falo, nossa irmã vem de saia, de Bíblia do tamanho do mundo, não é bem isso, ó. É Bíblia do ministério infantil, tá? Só por isso que ela está aqui comigo hoje. A minha Bíblia que eu uso, ela é cheia de desenhos. Olha, eu preciso mostrar para você. Tem uma dessa aí também. A minha Bíblia é cheia de colagens, cheia de desenho, muito colorida. Amo desenhar, pintar e afins. Livro de 2 Reis, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos e depois eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que Deus gerou no meu coração para esse momento que nós estamos aqui, que é para falar dessa geração que está correndo risco, que está em perigo, diante de tudo que a gente já expôs aqui. Diz assim a palavra de Deus: vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Eu vou ler até aí. Essa história aqui, vou esmiuçar ela para você bem rapidinho, trocar em miúdos. Essa história é uma história real, que aconteceu, e num reino onde o rei havia morrido, quem iria reinar teria os filhos, mas essa mulher, Atalia, era má e queria o reino. E sabe o que ela teve a ousadia de fazer para ter o reino para ela? Matar os seus próprios descendentes. Olha só o coração de uma mulher, de um ser humano, até onde vai para conseguir o que ela queria. Ela matou até o seu neto. Mas Joás, ela não conseguiu matar, porque uma mulher chamada Jeoseba se levantou e escondeu Joás dentro da casa do Senhor, onde ela não podia entrar. Escondeu, e essa criança passou ali durante 6 anos. Kelly, por que você está falando disso? Porque a primeira infância, a fase mais importante, a fase tenra da construção da parte neural de uma criança é do 0 aos 6 anos. E olha que espiritual isso que aconteceu nessa história. Para você ver que a Bíblia não é só a Arca de Noé. Para você ver que nós do Ministério Infantil, nós que estamos preocupados com a infância, precisamos nos aprofundar e contar para as nossas crianças que existiu uma mulher que matou até o seu neto para conseguir o que ela queria. Mas Deus levantou uma outra mulher, chamada Jeoseba, para proteger aquele menino que um dia iria governar. E durante 6 anos, ele, essa criança e a sua ama foram educados dentro da casa do Senhor, onde Atalia não podia entrar. E na tenra idade, na primeira infância, onde estava sendo construído o caráter, onde estava sendo construídos os conceitos, naquela criança ele passou dentro da igreja sendo instruído, sendo ensinado, sendo alimentado pela palavra de Deus. Olha que profunda essa palavra, gente. Eu não sei se você consegue entender que Deus, Ele está nos dando nesta noite uma estratégia extraordinária. Nós precisamos aprender com Jeoseba e com Atalia também, que nós temos sim estratégias para defender essa infância que está em perigo. Quando a pastora disse que
Nós olhamos e vemos a geração em perigo, mas que nem tudo está perdido. A Bíblia nos diz que enquanto a vida há esperança. E não é porque lá em Israel estão matando e degolando bebês e crianças. Não é porque nós sabemos que existe tráfico de crianças. Não é porque nós sabemos que existem homens abusando de crianças por aí, como nós soubemos desse boom essa semana aqui nessa cidade. Uma cidade tão pequena, né, gente? Olha só que coisa. Não está sabendo. Desatualizado. E vou te contar que a fofoca. Meu Deus. Eu sou gravado. Passa na frente. Tudo isso está acontecendo sim. Mas nós somos José. Olha só, gente. A Thalia matou a todos os descendentes. Todos, grandes, pequenos. A Thalia matou os seus próprios descendentes porque ela queria reinar. Não parece com o que nós estamos vivendo hoje? O inimigo nos está matando, o filho dos crentes, os filhos daqueles. Eu sei, gente, e realmente filho de crente não é crentinho, não. Mas, e eu sempre tive isso na minha mente, e hoje eu ouvi o pastor Hernandes falando que apesar de filho de crente não ser crentinho, e não, apesar de filho de peixe não ser o peixinho, igual a gente ouve muito, os nossos filhos têm sim uma herança santa. Amém. Não dá para negar. Como que nós vamos negar, gente, que nós cuidamos da criança, nós alimentamos com a palavra de Deus, nós cantamos hinos e depois não tem nada? Não, isso é mentira de Satanás. Nossos filhos são herança santa sim. E tudo que nós estamos trabalhando e batalhando vai surtir efeito sim. Vai ter testemunho sim. Se você é tia, se você é vó, se você é mãe, se você se pastor, vai ter efeito sim. José não era mãe de Joás. Ela não era mãe, ela era tia. Olha só. Agora aí, o Espírito Santo me deu outra revelação quando eu estava estudando essa palavra. Porque nós, a igreja do Senhor, nós, essa geração, temos um defeito que não está só lá fora. E sabe qual é? A preguiça. Eita! Nós não queremos trabalho. Nós queremos as coisas fáceis. E daí nós queremos achar a aula, achar a pregação do culto infantil no YouTube. Meu Deus. Hoje eu vou falar sobre... Digita lá. Hoje eu vou falar, quero um novo... Digita lá, gente. Nós precisamos parar de preguiça. Porque se Joséba tivesse cansada, com preguiça, ela nunca ia pegar um bebê para criar. Mas nem que dependesse da vida dela. Ela ia fazer um acordo com a Thalia. Ela falou, eu dou ele para você, você limpa a minha casa e tá tudo certo. Você não vai me matar, eu vou ser sua protegida. Não estava resolvido para ela? Se ela tivesse acomodado com preguiça. É isso que muitas das vezes nós fazemos. Tanto dentro das igrejas, quanto das nossas casas. É isso que nós fazemos muitas vezes. Nós negociamos, entregamos, você não vai ficar quietinho, tá? Eu vou ali ler a Bíblia, vou ali fazer um... Então, vai aqui, fica lá com o celular, mas, vou ter um assunto sério agora para resolver. E é isso que nós fazemos. Nós não queremos trabalho. Nós delegamos, nós entregamos. Mas Joséba não fez isso. Ela tomou para si. Porque quantas das vezes, eu tenho muitos anos de ministério infantil, quantas festividades tira as crianças da igreja? Por quê? A igreja está lotada, você recebeu os visitantes. Põe as crianças ali, no cantinho, ali fora, ali, fresquinho, que delícia. Não é assim? Não estou falando que é assim aqui, mas é essa a visão, a concepção. Essa é a concepção. A salinha que sobrou é das crianças. O espacinho que sobrou é das crianças. Não tem ventilador, tem problema. Vamos, criançada. Pois nós compra quando Deus provê. Mas esse trabalho não pode ser assim. Amém. Deus está nos levantando com uma visão, não de Thalia, mas uma visão de
de Joséba, em que deixa a sua própria vida para cuidar de uma geração, para cuidar de um menino e alimentar ele com a palavra de Deus nos seus primeiros anos, para que ele reinasse com o conteúdo cristão. Amém. Para que quando ele tomasse posse e tirasse a Thalia do cargo por lei, ele tivesse conteúdo para sozinho dizer: ei, povo, vocês vão adorar ao Senhor Deus. Porque é isso que nós precisamos fazer. As crianças não estarão sob o nosso cuidado para sempre. Aliás, pouco elas estão sob o nosso cuidado. Então, quando elas estão sob o nosso cuidado, nós precisamos ser intencionais. Amém. Amém. Intencionais. Olha só o que Deus falou comigo. Nós estamos falando aqui de Joás. Joás passou a primeira infância trancado dentro da casa do Senhor, sendo alimentado pelo profeta, sendo alimentado pelo homem de Deus, que dava a ele conteúdo, que dava a ele ensinamento, que dava a ele instrução e que dava a ele exemplo de como servir ao Senhor. Do 0 aos 7 anos, que é onde se forma o caráter, que é onde se formam as primeiras experiências. Olha só que coisa mais linda, ao ponto de que quando ele assumiu, a Bíblia fala que reinou durante 40 anos. Foi o reinado segundo a graça e a glória do Senhor. E foi um homem bom, e fez o povo jejuar, e fez o homem orar. Então, dá certo. Aí é o segundo conceito que Deus quer falar conosco, porque o inimigo, e até muitas vezes nós queremos olhar e falar: deixa para Deus, né? Vamos entregar para Deus, tem lá o que eu fazer. Quantas mães eu atendi como professora, como coordenadora, eu não sei mais o que fazer, eu não dou conta desse menino, eu não posso mais, eu não tenho força. Quantas pessoas entregaram porque acham que aquilo que se faz não tem resultado. Mas quando nós lemos a palavra e vemos que Joás foi cuidado dentro da casa do Senhor, tem resultado sim. Ele governou segundo a palavra de Deus, ele fez, ele foi um homem de caráter. Então tudo que você fizer para uma criança, tudo, cada versículo que você lê, cada exemplo que você der, tem resultado. Amém. Porque nós somos bons, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, ela se renova sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que vai consolidar aquilo que Ele der para você ser, implantar, ensinar, exemplificar na vida da criança. Mas Kelly, você está falando aí, mas você ainda não falou o que nós vamos fazer para defender as crianças do perigo iminente. Tá? Quando a pastora testemunhou sobre a sua vida dentro da igreja e sobre estar aqui, eu sou um testemunho como dela. Vivi na igreja e estou aqui, mas conheço muitas pessoas que, assim como eu, foram criados na igreja, mas não estão. E daí? O que acontece? E nesse meu percurso de ministério infantil, muitas crianças foram criados na igreja e depois na adolescência sumiram e nunca mais. E às vezes até coisas piores, estão perdidas. E daí? O que acontece? Durante muito tempo eu me questionei e me entristeci. Falei: Senhor, mas nós trabalhamos tanto, nós ensinamos tanto. Pode ser que as nossas estratégias não sejam as melhores, mas quem faz é o Espírito Santo. E o negócio é procurar sempre melhorar. Sempre melhorar. Nós não vamos ser perfeitos amanhã. Acabou outubro, os 4 dias, agora o evangelho de Deus na hora, criançada. Não. Nós vamos sempre melhorar. Mas se a gente estiver atento à voz do Espírito Santo, nós vamos melhorar um pouco mais. E Deus vai frutificando, porque quem dá o crescimento é mesmo o Espírito Santo. Amém, amém. Né? Uma coisa que o Espírito Santo gerou no meu coração há um tempo atrás, eu acredito que no início da pandemia, que Deus me deu muito profundo acerca dessa visão de por que as nossas crianças estão sendo criadas dentro da igreja e na adolescência vão embora. É a questão de muitas das vezes nós
nós estarmos rasos no nosso relacionamento com Deus, ao ponto de não conseguir ensinar para as nossas crianças que o relacionamento delas tenha que ser profundo. E é claro que isso, e é por isso que não adianta nada a pastora Vivian estar cheia de conteúdos, cheia de ideias, cheia de Deus, se você não estiver. Porque todas as crianças não vão estar dentro da casa da pastora Vivian. Todas as crianças não vão estar dentro da minha casa. As crianças vão estar dentro da casa de cada um, ou vão ser vizinhos de cada um. Então, é uma missão individual. Deus está nos chamando para nós sermos Joseba. Joseba tinha um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de receber uma missão para salvar uma geração e atender essa missão. E será que eu e você, se hoje, no meio do caos, a guerra de Israel se virasse para a cidade de Tietê e houvesse apenas uma criança em que todos quisessem matar, será que eu e você seremos o escolhido do Espírito Santo para esconder essa criança dentro da nossa casa? Ou será que nós estaríamos preocupados demais com outras coisas, ao ponto de: matou a criança ali, dá licença que eu estou fechando a minha porta, eu vou cuidar dos meus aqui. Será que personagem nós seríamos neste embate? Porque esse embate que Joseba viveu, que a Thalia estava promovendo, é semelhante a uma guerra que nós estamos vendo com um N atrocidade. Porque uma avó que mata seu neto para ser rei, que maldade é essa? Se não a maldade que nós estamos vendo naqueles povos, entre aquelas pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus quer nos confrontar nesta noite, dizendo: será que nós estamos prontos para sermos José? Nós estamos prontos para esconder o menino dentro das nossas casas? Nós estamos prontos para alimentar uma criança que não é nossa durante 6 anos? Ao ponto de que essa criança, quando fizer a idade propícia, vai ser um grande homem de Deus? Aí está. A geração está em perigo. Tudo isso está destruindo. Mas e o que nós estamos fazendo? A pastora está pastoreando, está cuidando. Mas e nós? E eu e você? Que não somos pastores? Que não temos um cargo, talvez? Que talvez não tenhamos uma criança dentro da nossa casa. Assim como Joseba não tinha. E o que nós estamos fazendo? Será que nós vamos deixar a Thalia fazer e desfazer? Ou nós vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para tomar a frente e para dizer: não, se for necessário, pode levar a mim, mas essa geração não. Precisamos estar na ponta, precisamos estar na frente, precisamos estar entendidos, precisamos estar afiados para entender que o mover de Deus vai acontecer primeiro dentro dos nossos lares. A igreja do Senhor alimenta as nossas crianças? Sim ou não? O alimento que a igreja dá é suficiente para manter as nossas crianças? Não. É um defeito da igreja? É um defeito nosso. A igreja começa em casa. As crianças que se desviaram, talvez não tinham exemplo dentro de casa. E não é um exemplo de caráter, é um exemplo de relacionamento com Deus. Hoje, olha que forte isso, gente. Eu quero que, assim, vocês recebam isso como algo muito espiritual, porque o que está acontecendo aqui, a confirmação, o mover de Deus, é muito forte. E o que Deus vai usar vocês é extraordinário para aqueles que estiverem atentos como José estava. Hoje à tarde, o meu filho dorme toda a tarde. Ele almoça, toma banho, dorme. Ele tira uma soneca. E o sono dele da tarde é o sono mais tranquilo. À noite ele dá problema, mas de dia ele dorme bem. 2 horas de soneca, 3 horas tem dia, tranquilo. Então, quando eu tenho alguma coisa que é
assim mais longa, eu faço nesse horário. Eu estou com um pintor em casa, com pedreiro, mil coisas lá, né? Mas o barulho não estava excedente. E ele estava dormindo e eu fui terminar o meu esboço, terminar de estudar, fazer algumas anotações e orar. Não tinha dado uma hora de soneca, ele chorou, não foi um chorão, mas deu um chorinho. Eu falei, vou esperar. E dormiu. Acho que só foi virar e de novo. 3 vezes. Eu falei, mas tá acontecendo uma coisa, acho que ele não vai dormir mais. Subi para ver e eu entrei no quarto e ele estava dormindo. Fiquei lá perto do quarto dele e ele de novo chorou. Eu entrei no quarto e ele estava dormindo. Eu falei, já achei você, Satanás. Porque ele não pode atingir nós muitas das vezes, porque nós estamos ligados. Eu estava lendo, orando, ele ali naquele momento, ele não ia conseguir atingir com a seta. Porque eu estava lá de joelho, orando, lendo a palavra para trazer, mas as setas atingiram meu filho. E eu estendi a mão naquele momento, eu falei, Satanás, se você entrou aqui na autoridade de Deus e na misericórdia, eu te repreendo. Saia pelo mesmo buraco que você entrou, porque na minha casa você não tem vez. O meu filho dormiu mais 2 horas, sem dar um pio. Dormiu mais 2 horas. Eu tive que acordá-lo para arrumar ele, para ele poder jantar. Agora, olha só, tem gente que não acredita no mundo espiritual. Agora, como não acreditar no mundo espiritual, onde o inimigo está destruindo as nossas vidas? Muitas das vezes, nós dentro da igreja, ele consegue destruir as nossas vidas e não está percebido. E é isso que acontece, igual a pastora falou. Nós não podemos viver, gente, pensou Jesus voltar, e lá no dia, a gente vive 50 anos a igreja, Jesus falar, não conheço você. Gente, é muito dia jogado fora. É necessário nós termos uma vida com Jesus. É necessário fazer devocional todo dia. É necessário ler a Bíblia todo dia. Se você não está lendo todo dia, está errado. Se você não está orando de joelho todo dia, está errado. Se você não está orando com seu esposo todo dia, está errado. Seu relacionamento com Deus está falho. E é a brecha que o inimigo precisa para destruir a família, para destruir a infância. Só assim vai solucionar? Não. Todas as brechas precisam ser fechadas, mas esse é o caminho para dar certo. Uma família de Deus, um homem que ora, uma mulher que ora, que ministra na cabeça dos seus filhos, que prepara a saída para a escola. Eu te abençoo, eu abençoo a sua mente, eu abençoo o seu caminho. É necessário relacionamento com Deus. Gente, Josefa não ia fazer o que ela fez se ela não fosse mulher de Deus. E eu não estou falando de mulher de Deus ungida, com cargo, com carteirinha, não. Eu estou falando de mulher de Deus que tem relacionamento com Deus, que ora todo dia, que dobra o seu joelho todo dia, que não precisa a pastora mandar vir na igreja, que sabe que tem que vir na igreja. Nós, muitas das vezes, estamos acostumados, e gente, quando eu falo nós, é nós mesmo, estou falando de mim também. Tá? Não acho que eu vim aqui para dar lição de moral em ninguém, não. Não tenho essa ousadia. Nós precisamos entender que relacionamento é com Deus, que a casa, que a liderança, que é o que Deus ainda nos dá um extra para nos ajudar nessa vida cristã. Não é vir, louvar junto, receber, alguém orar por nós. Você está passando por uma luta, você liga para o seu pastor, liga para a sua pastora, ore por mim. Mas lá no dia a dia, quando você acorda, é você e Deus. É você e Deus. Lá quando seu filho chora de madrugada, é você e Deus. Lá quando dá vontade de esganar o marido, é você e Deus que tem que ter sabedoria e orar a Jesus. Repreende esse inimigo que está tentando me dominar. É nós e Deus, é relacionamento com Deus. E se a infância está em perigo, a família está em perigo. Não tem como ver o que a mídia está de ruim se eu não tiver um relacionamento com Deus. Eu não vou ver uma maldade na música, eu não vou ver uma maldade no TikTok. Eu não vou conseguir dar atenção para o meu filho o suficiente se eu não tiver um relacionamento bom com Deus, porque eu vou estar sofrendo, eu vou estar soberbada. Se
consegue entender que nós estamos saindo de todas essas questões que nós falamos, que são as armas de Satanás, e indo para o miolo do negócio. E o miolo do negócio somos eu e você. A primeira coisa que Deus quer consertar é o relacionamento com Ele. A primeira coisa que Deus quer hoje aqui é falar: filha, filho, eu quero você primeiro. Porque eu vou te dar as armas, eu vou te dar as estratégias para fazer depois, primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Então é primeiro dentro, depois na sua casa, no seu relacionamento com o seu esposo, com seus filhos, com seus netos, e depois expandir o reino para os vizinhos, para as crianças que estão passando na rua e para as crianças que chegam até a casa do Senhor, até a igreja que nós frequentamos. Que o inimigo está tentando fazer arruaça, nós já sabemos. E que ele está conseguindo em muitos lares, nós já sabemos. Mas hoje, o que o Espírito Santo quer dizer, sabe aquela presença que nós sentimos aqui, antes de começar? Ele quer fazer isso dentro dos nossos lares, quando nós dobrarmos os nossos joelhos sozinhos. Ele quer conceder visões, Ele quer conceder a presença do Espírito Santo, ao ponto de você, lavando louça, falar em línguas estranhas. Isso é relacionamento com Deus. Somente esse relacionamento com Deus vai nos dar estratégias para sermos como Joseba foi. Somente relacionamento com Deus. Oração, quarto de guerra, jejum, consagração, oração de madrugada. Parece coisa das irmãs do coque, né? Parece, mas não é. É coisa de relacionamento com Deus. Aleluia! Parece coisa das irmãs que roda, né? Mas não é. É relacionamento com Deus que Deus quer te dar. Eu não vim aqui para trazer a doutrina do pentecostalismo e do reteté, não. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem uma geração em perigo, que Deus está nos mostrando uma geração em perigo e que Ele está armando aqui, cada um de vocês com as armas espirituais para conquistar. Porque você pensa só, você pode não saber nada de pedagogia, de didática, você pode não saber nada de TikTok, de Instagram, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus e der um abraço numa criança, minha querida, meu querido, você vai salvar uma geração inteira. É isso mesmo. Através de quê? Da sua sensibilidade com o Espírito Santo, do seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira arma que Deus quer nos dar. Essa é a primeira estratégia que Deus quer usar. Consertar a ligação de um para um. E depois de um para a família. E depois da família para os vizinhos. E essa rede vai aumentando. E essa rede vai aumentando. Ao ponto de esta igreja, esta casa do Senhor, ter muitas famílias que explodem na presença de Deus, que cuidam dos seus vizinhos, que cuidam das crianças que passam na frente de casa. É isso que Deus vai fazer, mas nós precisamos olhar do modo reverso. Primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro em nós e depois através de nós. Aleluia. A Thalia foi manipuladora, egoísta, fria, interesseira, indiferente com a sua própria família. Deus não quer que nós sejamos como a Thalia, porque inconscientemente muitos dias nós somos. Muitos dias nós somos. Mas Joseba se levantou como mulher de Deus que tinha intimidade com o Senhor. E ela era comprometida. Tinha sabedoria do alto, tinha visão de futuro, era generosa, corajosa e ousada. Sabe aquela palavra que todo mundo prega sobre as famílias? Salmo 127, os filhos são como flecha. Todo filho é flecha. Todo filho, não é filho de crente que é flecha. Todo filho é flecha. Mas o que diferencia é o arqueiro que segura a flecha. Olha só, gente. Porque todo filho é flecha, porque lá está falando que os filhos são flechas. Então todo mundo que tem filho, todo mundo que tem neto, todo mundo que tem sobrinho está com flecha. Mas o que diferencia
é o arqueiro que segura a flecha. Você consegue pensar que você é o arqueiro do Senhor e que nas suas mãos tem o poder de atirar essa flecha e que ela vai explodir o ninho de Satanás nos hospitais, nos fóruns, na onde o seu filho trabalhar, na vida. Não é só igreja não, gente. Amém. Não é só pastor não. Amém. Eu não sei se meu filho vai ser pastor, mas eu sei que aonde ele estiver, ele vai explodir da glória do Senhor. Não tenho medo de ter mais filhos nessa geração. Não tenha medo de cuidar de criança, de adotar criança. Não tenha medo, sabe por quê? Você tem o poder de ser o arqueiro do Senhor. Como Josefa foi arqueira, como aquela família se levantou, não era filho deles, gente. Não era sangue, era sobrinho. Mas eles viram e puxaram a flecha durante 6 anos. E afiaram a flecha durante 6 anos. E quando essa flecha foi lançada, durante 40 anos, Joás governou segundo a palavra e o poder de Deus. Deus fará infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você acha, do que aquilo que nós estamos fazendo. Aleluia! Sabe, gente, o meu testemunho é muito mais forte do que você pode imaginar. Existiu uma época, na minha juventude, eu casei com 33 anos. Eu fui uma moça em que Satanás, dentro da igreja, liderando crianças, filha de missionária, neta de missionária, do reteté. Dentro, Satanás foi colocando assim, ó, fagulhas dentro do meu coração. Sabe o que ele dizia? Você não precisa de homem nenhum. As pessoas não vão te amar. Isso é feio demais. O espírito da inferioridade dominava o meu coração de uma tal forma em que eu construí uma carapaça, porque essa minha personalidade, falar bastante, ser desenrolada, sempre esteve aqui. Indiferente de como o meu coração estava, eu sempre estava assim. Então o inimigo foi me falando coisas ao ponto de que eu achava que era de Deus. Ai, uma mulher super bem resolvida, né? Olha só que bênção! Formada, carro zero, emprego, coordenação, concurso, tudo isso eu tinha. E sabe, ao ponto que eu cheguei, mãe, não vou casar mais. Não quero mais, não quero, mas eu quero constituir família, porque era algo que estava no meu coração desde bebê, desde criança. Gente, a minha primeira memória, que eu 2 anos de idade, eu lembro que eu ganhei uma boneca. Então, ser mãe sempre esteve no meu coração. Ser mãe foi um desejo que eu queria conquistar de qualquer jeito. E nessa fase da adolescência, eu falei, mãe, eu vou conversar com o pastor. Não vou casar mais, mas não vou pecar. Não se preocupe, falava pra ela. Não vou pecar, não vou cair em pecado, não vou fazer filho. Mas eu vou adotar. Tem um monte de criança por aí querendo mãe. Olha só, eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho cargo, tenho casa. A senhora tem uma casa aí, vai ser tudo meu mesmo, a senhora me dá uma casa, tá tudo certo, olha só, você é mãe. Parece lindo, não parece? Parece mais ou menos. Parece que dá certo assim, né? Olha só a mentira que Satanás construiu. Isso, gente, uma jovem dentro da casa do Senhor. Por isso que eu falei sobre o relacionamento e a intimidade com Deus, que tem que ser o primordial. Mas Deus chegou antes e destruiu isso. E construiu a minha família do jeito que era para ser. Porque Deus sabia, e o inimigo também sabia, assim como a Thalia sabia que se Joás ficasse vivo, Joás ia dar trabalho. E assim como o inimigo sabia que se o meu sonho continuasse vivo, Joaquim vai dar trabalho para o diabo por aí. Você entende que os nossos filhos e as nossas crianças vão dar trabalho para o inimigo? Porque nós vamos cuidar deles ao ponto de que eles sejam uma bomba atômica nas mãos do Espírito Santo. Desse jeito. É muito forte, gente. É muito forte isso aqui que está acontecendo. Deus está nos capacitando como arqueiros. Arqueiros. Todos nós, alguma flecha vai chegar na nossa mão. E elas irão longe, elas irão além, e elas destruirão as cadeias do inferno. Não importa como o Tietê vai estar daqui 5 anos. O
importa que Joaquim vai ser homem de Deus, vai ser criança de Deus. Não importa como vai estar. Como é seu nome? A Sâmia vai ser potência na mão do Senhor. Não importa como vai estar essa rua aqui. Não importa se Satanás vai ter dominado. Mas a Sâmia vai estar de pé para glorificar o nome do Senhor, para pregar o nome do Senhor. Nós precisamos nos colocar como arqueiros e buscar intimidade para que nós sejamos verdadeiramente servos do Senhor, como Jesus é. Mas Deus é quem capacita. Não tenha medo dessa palavra. Não recue. Somente vá aos pés do Senhor, porque Deus é aquele que vai construir tudo isso que Ele falou conosco nesta noite. Nada é em vão. E o que nós estamos vivendo hoje não é em vão. Nós veremos frutos nesta roda de conversa, desse momento profético e sobrenatural. Comece hoje, essa noite, antes de dormir, a tomar atitude sobre essa palavra, a se posicionar sobre essa palavra. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por me ouvir. Que Deus venha continuar produzindo frutos através da palavra do Senhor no coração de vocês. Deus abençoe, pastora. Muito obrigada.